Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez. Bom dia, Liz. Estou vendo aqui os meus irmãos entrando. Eva. É muito bom estar aqui mais uma vez no nosso momento de oração da nossa comunidade espírita Ramatiz. Nesse momento aqui nós podemos juntar os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, para podermos fazer algumas reflexões e elevarmos as nossas vibrações, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo por esse momento, por estarmos aqui nesse planeta, apesar das nossas dificuldades, das vicissitudes. Nós estamos aqui e isso já é muito. Nós já podemos ser gratos por toda essa bondade do Pai, por vivermos esse momento aqui de transformação, não a transformação externa somente, mas a transformação que nós buscamos é a transformação espiritual, É a nossa mudança interior. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso campo de lutas, de buscas por si mesmo. Estou aguardando o pessoal entrar. Para quem eu não falei, sejam bem-vindos. No nosso horário aqui, já estamos com 1 minuto. Espero que a música vocês estejam ouvindo aí, esteja audível, não esteja muito alto, não esteja atrapalhando também a minha voz. Me dá um ok aí se a música tá legal, que eu vou, na hora da nossa prece, eu vou usar a música também. Ela já vai nos harmonizando aqui, Vou começar então. Essa semana, eu fiz um vídeo lá para o nosso Gotas de Luz, que é um outro projeto também da nossa comunidade, está aqui no nosso Instagram, são vídeos de 3 minutos, 2, depende do dia. Nós somos 6 pessoas que estamos trabalhando nesse projeto. E eu acredito que esse tema que eu acabei usando lá mexeu bastante comigo, porque ele é bastante atual, Se a gente for buscar lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, depois vocês podem ver o vídeo aí, ele é curtinho, onde Jesus diz que no mundo tereis aflições, Você vê, há 2000 anos, nada mais da realidade do hoje, nada mais contemporâneo do que essa fala do Mestre, porque Jesus conhecia a nossa condição. Ele é o Espírito, o governador espiritual do planeta, que veio presencialmente para nos trazer, não a fala em si, porque o Evangelho não é fala, mas a vivência da prática, da convivência dentro das leis espirituais. Por isso que eu resolvi falar sobre esse tema aqui, porque ele fala, além de no mundo tereis aflições, ele diz, tendes bom ânimo. E eu acho que nós estamos precisando, eu estou precisando desse bom ânimo nesse momento, acho que todos nós, Não há ninguém que esteja alheio ao que está acontecendo no mundo, no nosso país, e as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Então foi por isso que eu resolvi desenvolver esse tema, porque no final Jesus ainda diz assim, eu venci o mundo. Olha que coisa interessante. Com a plenitude desse Espírito, talvez ele seja o único desse plano aqui até hoje que possa dizer, eu venci o mundo. Nós todos vencemos o mundo quando vencemos as nossas dificuldades diárias, Mas no sentido mais profundo de alguém que não tinha débitos, nós podemos dizer que o Mestre realmente venceu o mundo, porque ele nos deu todo o modelo e guia de como seguir. Eu vou começar então lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 18. Eu vou ler só um pedaço, porque senão vai acabar tomando muito nosso tempo. E ele diz assim, o bem e o mal sofrer, item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem.
estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aqui eu já vou fazer uma paradinha para a gente pensar assim: independente da minha condição econômica, social, cultural, étnica, independente de qualquer circunstância, quem está nesse mundo aqui está num plano de provas e expiações e vai criar e vai viver as dificuldades, vai sentir essas dificuldades na própria pele. Mas, na verdade, ele diz aqui que isso, que às vezes a gente fica imaginando que o sofrimento da gente é maior, mas não é verdade. O sofrimento da gente é de acordo com a nossa demanda, é de acordo com a nossa construção interior, é de acordo com aquilo que existe dentro de mim, que eu atuo através da minha ação, da minha palavra, do pensamento, que eu crio a minha vida exterior. Então, não há possibilidade de alguém estar passando por alguma vicissitude, por alguma dificuldade, né? Sem que nós estejamos, pela lei de justiça, aptos e necessários a viver essa experiência. O Criador, na sua bondade infinita, na sua justiça infinita, não permitiria que nós passássemos por situações que nós não precisamos dessas situações. Vou caminhar aqui. Aí ele diz assim, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Vou fazer outra paradinha. Então, a fé, quando nós estamos assim, baqueados, quando nós sentimos o impacto das circunstâncias, das coisas da vida, e olha que eu não estou dizendo, gente, que as coisas da vida não nos derrubam, não nos causam dificuldades, dores, tudo isso é verdade, mas o que o Evangelho nos traz e a doutrina espírita como consolador prometido é o que eu vou fazer com aquilo que a vida me traz. Porque se eu botar a minha felicidade nestas coisas do mundo que são efêmeras, que são passageiras, eu aumento a minha possibilidade de sofrimento. Então eu preciso saber que eu estou aqui, vivendo essa experiência do aqui, do agora. Essa experiência é muito importante, porque eu vou adquirir aprendizado, eu vou adquirir bagagem. Vou levar essa bagagem para a vida verdadeira, para a vida espiritual, quando eu deixar o corpo físico. Então, não é negar a vida material, mas é não deixar que as circunstâncias da vida coordenem o meu processo. Que é isso que Jesus disse. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo no sentido de que eu vivenciei os valores e trouxe os valores da vida eterna, da caridade, do respeito, da bondade, do amor, do perdão, mesmo o mundo sendo o que o mundo é. Então, de alguma forma, é viver no mundo sem ser deste mundo, porque nós estamos aqui de passagem. Jesus nos disse lá, e está aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Então, olha só, a prece ela é importante, mas a gente precisa saber que apesar das vicissitudes, de tudo que eu passo, existe uma bondade que é do Criador. Ele sabe as minhas demandas, ele sabe as minhas necessidades. Mesmo que eu naquele momento não esteja compreendendo, mesmo que eu não esteja aceitando as circunstâncias do que aconteceu, eu posso entender que por trás disso existe uma bondade do Criador, que é uma bondade infinita. Não é a minha bondade humana, que às vezes eu consigo ser bom, às vezes é mais ou menos, e às vezes eu não consigo ser bom, aliás, eu pratico o mal, né? Todos nós fazemos isso no nosso dia a dia. Então, é para que a gente possa entender que, apesar da dor, do sofrimento, existe um Pai Criador de amor e de bondade por trás de tudo isso. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, se veio para você, é porque você já está pronto
para ser testado, é porque você já está pronto para acertar as suas contas com a providência divina. Se você está reencarnado aqui nesse momento, onde nós estamos vivendo tantas perdas, tanta dificuldade, onde o mundo está em processo de transformação, é porque você precisa dessa experiência. E isso vai fazer com que você se torne um ser melhor, que é esse o objetivo, né? Então ele diz assim, ó, quanto maior proporcional a resignação à coragem, maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Então, nós não precisamos ficar travados, parados na dor. Nós não precisamos achar que essa dor é a pior do mundo, que o meu sofrimento é maior do que todos os outros. Mas a recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, quando a gente olha, e eu não quero focar aqui nas tribulações, eu quero focar naquilo que Jesus disse: tendes bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente olhar para a nossa própria vida, eu gostaria que você fizesse aí uma reflexão. Se você quiser, faz uma avaliação aí daquelas grandes dificuldades, daquelas dores, daqueles problemas que você naquele momento sentiu muito, que você achou que eram intransponíveis e às vezes maiores do que a sua força, e a gente sabe pelo próprio Jesus que ninguém recebe um peso maior do que os ombros é capaz de suportar. Veja se você consegue observar daquelas dificuldades o quanto você aprendeu com elas, o quanto você cresceu, o quanto você se transformou a partir das dificuldades. Quando nós estamos no meio do problema, no meio da dificuldade, seja ela uma doença, seja ela uma dificuldade financeira, a perda do emprego, sejam as dificuldades materiais, emocionais, espirituais, nós às vezes não conseguimos vislumbrar isso. Nós não conseguimos perceber que isso vai nos trazer benefício. Que na verdade o convite do Criador é para que a gente possa exercitar esses valores que são intrínsecos do nosso espírito. A nossa essência é boa, a nossa essência é divina. Nós às vezes manifestamos a nossa sombra e criamos os nossos próprios problemas. Mas é para a gente saber que nós temos capacidades em nós que estão latentes e que nós temos, através dos problemas que nos chegam, nós temos a oportunidade de, através do bom ânimo, de sair dessas dificuldades. Então esse bom ânimo é no sentido de que a gente possa desenvolver aí a nossa fé. Às vezes a gente pede tranquilidade e o Criador nos permite a dificuldade para que a gente possa aumentar a nossa fé em Deus, a nossa fé em nós mesmos, a nossa fé inclusive nas pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes a gente faz julgamento do que as pessoas são, da capacidade delas, a gente julga, a gente condena, e às vezes a dificuldade vem mostrar que nós somos humanos, frágeis, né? Muito frágeis inclusive, né? Estamos vivendo isso durante todo esse processo aí da pandemia, e às vezes nós recebemos ajuda, nós recebemos a mão daquelas pessoas que às vezes a gente nem imaginava que elas poderiam nos auxiliar e nos fortalecer tanto. Então o sentido do ânimo é no sentido de não nos acomodarmos, é não deitarmos com as nossas cargas e dizer eu não dou conta, eu não consigo. É exatamente o contrário, né? Muita gente tem nisso como se fosse uma punição. Não é uma punição. Se você entende no seu coração que o que você está passando é uma punição, para você ela vai ser uma punição. Mas na realidade das leis espirituais, você não está sendo punido. Você está apenas recebendo o resultado de que em algum momento, alguma plantação equivocada que você fez contra as leis espirituais. Mas o objetivo é que você possa retornar ao seu processo de caminhada em direção ao Pai, em direção ao Criador. A parte mais profunda desse processo, que eu acredito que nós estamos vivendo para a construção desse mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração não é um lugar para onde nós estamos indo, né? Porque às vezes a gente fica com essa ideia
de que o mundo está indo. Não, é um lugar que nós estamos construindo. Tudo que existe fora do mundo hoje, que está equivocado, que está conflitante, é porque de alguma forma existe dentro de nós. Então esse mundo de regeneração, ele é um mundo que nós vamos construir. Nós somos colocados aqui nesse momento para podermos ser desafiados a nos tornarmos seres melhores e construirmos esse mundo. Então o Emmanuel, como sempre, o benfeitor Emmanuel, ele nos traz sobre esse tema que está lá em João 16, no capítulo 16, que Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele traz isso de maneira profunda e eu vou pedir licença aqui para vocês, para que eu possa ler e a gente vá, digamos, comentando sobre isso, né? Então o Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 136, por mais que eu queira transmitir, vale a pena você ir conferir, porque está escrito lá. O título do capítulo é Na Vitória Real, uma página, e diz assim, ó, é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de um vencido vulgar. Então Jesus proferiu essa palavra aqui, ele estava próximo do seu processo, onde ele já sabia que seria traído, onde ele sabia que passaria pelo Calvário, onde ele já tinha noção daquilo que o aguardava, até pelas próprias escrituras, né, anteriores a Jesus, que falavam na vinda do Messias. Então ele sabia que ele seria atacado, ele sabia que ele seria vilipendiado, mas ele disse isso, eu venci o mundo. Então olha lá, ele sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Quantas vezes nós não vivemos essa solidão? Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em informação através de um amigo invigilante, no caso aqui do próprio Judas, que naquele momento, equivocado no seu pensamento, acabou fazendo o que a gente já conhece, todo o desfecho, né, da traição e da entrega de Jesus aos judeus que posteriormente o crucificaram. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Jesus aqui, nessa última ceia, ele já dizia aos apóstolos, não mais por parábolas, ele já dizia aquilo que iria acontecer com eles, com Jesus e com os apóstolos também, que eles também seriam perseguidos, mas que eles tivessem bom ânimo, que o mundo necessitava da presença deles, do trabalho deles para se transformar no reino. Eles ainda não compreendiam esse mundo, esse reino de que Jesus falava. Nós estamos aqui há 2000 anos e para muitos de nós o reino ainda é baseado no poder, na força, nas armas, ainda é baseado na opressão, né? Imagina naquela época, 2000 anos, eles tinham muita dificuldade de compreender que reino era esse, né? Que esse ser tão diferente da maioria daquela época trazia. Dirigia-se ao companheiro anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Ele não mais escondia o que iria acontecer à medida que isso ia chegando até ele. Via-se malquisto pela maioria, perseguido e traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Então, todas aquelas boas intenções também eram criticadas pelos fariseus, pela estrutura política e social daquela época. Percebera o ódio de que se tornara objeto. Muitos desses fariseus odiavam Jesus, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se o nosso mestre, que não devia nada, que veio fazer esse processo de mudança, de implantação do reino de Deus na terra, no coração dos homens, se ele viveu tudo isso e ele não reclamou, ele não tergiversou, ele aceitou aquilo que estava preparado para ele, por que será que nós reclamamos tanto das nossas condições, né? Daquilo que nos acontece? Aqui ele já vai colocando, ó.
E aqui já dirigido a nós, o Emmanuel, né? Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Nós podemos lembrar de Jesus a todo momento, quando nós estivermos na alegria, na abundância. Mas normalmente na nossa condição nós ainda o buscamos nessa hora da tristeza, né? Na crise. E nós estamos de alguma forma vivendo essa crise. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido passaria a condição de senhor da vitória. Então para o imperador romano, né, era importante a dominação, a força, a capacidade dos exércitos, a capacidade de matar, a capacidade de conquistar territórios. Onde estão todos esses hoje? Onde está Jesus? Né? Veja como a luz do Cristo, a energia dele, que sustenta o nosso planeta e que sustenta esse universo, de alguma forma, ela está até hoje vibrante em nós. Passaram todos os grandes da matéria se encontraram com o túmulo, e o nosso mestre está cada vez mais vivo em nós. Então ele passava de batido à condição de senhor da vitória. Assim ocorre, olha que interessante, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo. Então olha que coisa interessante. Todos nós estamos aqui, gente, porque de alguma forma ou fomos convidados ou decidimos caminhar, decidimos nos aperfeiçoar espiritualmente, e aqui ele disse que nós não estamos aqui para vencer no mundo. Vencer no mundo, o Emmanuel traz o sentido aqui das conquistas materiais, de ser grande, de ser aplaudido. Isso tem a ver com o nosso orgulho, tem a ver com a nossa vontade de ser reconhecido, com a nossa vaidade, tem a ver com o egoísmo, tem a ver com querer que todos os nossos desejos sejam atendidos primeiro, que a minha dor é mais importante do que a sua, a minha dificuldade é mais pesada do que a outra, do outro. Então, esse vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo, né? Mas notadamente, olha o que o Emmanuel segue na última frase, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmo, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, não é vencer no mundo, é vencer o mundo. É viver nesse mundo e não se contaminar com as práticas que vêm dos nossos sentimentos inferiores. É aproveitar essa oportunidade para transformar dentro de nós, para que nós possamos tirar do nosso coração esses sentimentos inferiores que constroem essas vicissitudes. Nesse sentido, o mal, ele é o remédio. Quando nós atuamos a partir desses sentimentos inferiores, nós criamos as vicissitudes, as dificuldades. Quando nós elevamos isso a esses milhões de espíritos que estão na atmosfera do planeta, encarnados ou desencarnados, nós entendemos a situação que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo, e o convite é para que nós possamos nos transformar dentro, nós possamos combater no mundo, não, mas combater o mundo interno nosso, aquilo que ainda em nós precisa de mudança, aquilo que em nós precisa de transformação. A gente acredita, e a maioria de nós, que a gente precisa combater o outro, combater as dificuldades que vêm de fora. Nós precisamos combater os sentimentos inferiores em nós que criam essas dificuldades fora de nós. Não pense que a pandemia ou essas dificuldades, que isso é criação do nosso Pai de amor e bondade, pois não é. Mas o Criador aproveita a nossa imaturidade espiritual quando atuamos a partir desses sentimentos inferiores, nós criamos o mal. Para o Pai só existe possibilidade de criar o bem, mas ele aproveita essa oportunidade para que nós possamos entender que desse jeito nós estaremos cada vez mais criando mais dificuldades, mais problemas para nós mesmos. Quando nós nos cansarmos disso, nós já teremos condições de entender que eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Então isso já muda todo o nosso processo, né? Por isso que no mundo tereis aflições, mas nós devemos ter bom ânimo
e vencer as nossas imperfeições. Quanto mais imperfeitos somos, mais dificuldades nós criamos para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. À medida em que nós vamos nos melhorando, nós vamos transformando o mundo que está também à nossa volta. Eu vou parar aqui para fazer a nossa precezinha final. Já estamos a 9h24. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vou colocar a música para que a gente possa, então, fazer uma prece de agradecimento por essa oportunidade, por estarmos aqui hoje, 118 pessoas, mentes, corações reunidos, num firme propósito de fazermos as nossas reflexões e buscarmos a nossa melhoria. Vamos, então, fechar os nossos olhos como forma de diminuir a influência desse mundo exterior, para que nós possamos entrar para dentro, fechar a nossa porta, né, como Jesus nos convidou lá, entre para dentro do seu quarto, da sua casa mental, para dentro do seu coração, para que você possa orar, falar com a boca do coração. Vamos deixar então nesse momento que o melhor que há em nós, o nosso ser superior, que se manifesta pelos bons sentimentos, pela alegria, pelo prazer, pela felicidade de estarmos aqui juntos, irmanados em boas vibrações, em boas intenções. Pois que no passado já nos reunimos em outras eras de braços dados com o mal, e hoje deliberadamente, pela nossa própria ação, pela nossa própria vontade, usando os nossos bons sentimentos, usando a nossa boa capacidade do intelecto, a força dos nossos pensamentos, as nossas motivações já se encontram melhoradas num outro campo. Vamos reconhecer já, ao longo das nossas eras, as nossas conquistas espirituais. Vamos deixar que a bondade, a fraternidade, a leveza, a indulgência com as imperfeições alheias, a compaixão, o perdão das ofensas, enfim, todos os bons sentimentos que vêm da nossa essência divina e se traduzem no mundo exterior através das nossas formas, pensamentos no bem, das nossas palavras que vêm desses bons pensamentos e das nossas boas ações. Vamos agradecendo então a Jesus, a esses amigos espirituais, ao nosso mentor individual, por mais esta oportunidade. Vamos agradecendo pelo dom da vida, vamos agradecendo por já sermos quem nós somos, espíritos em busca da luz, da nossa própria luz. Vamos deixar que do nosso coração agora possa sair uma luz dourada que vai tomando conta aqui de nós, do nosso corpo. E nós vamos deliberadamente encaminhar essa energia, essa luz a todos os trabalhadores da seara do nosso Mestre. Vamos pedindo a eles que usem o melhor de nós,
para cuidar aqui primeiro de nós, do nosso coração, nos acalmando, nos tranquilizando, transmutando também os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que ainda não coadunam com a mensagem cristã, com a lei maior do nosso Mestre. Vamos deixando que essa energia agora possa atingir aqueles nossos irmãos com os quais nós temos amizade, temos companheirismo, temos amor. Vamos deixando que essa energia possa abraçar quem está nesse momento precisando de algum auxílio, precisando de um bálsamo que acalme esses irmãos, e que você pode dirigir que você possa dirigir esta energia positiva a esses irmãos amados que fazem parte do seu círculo de amizade. Que você possa doar também esse melhor de você por aqueles que você também tem dificuldade, aqueles que você tem conflitos, que você tem diferenças. Ofereça o seu melhor para esses irmãos. Eles também estão como nós, estão tateando na busca do bem, acreditando estamos todos na busca do acerto, mas muitas vezes nos equivocamos. Necessitamos também da indulgência, que nós possamos nesse momento ser indulgentes com aqueles que de alguma forma erraram conosco. Que nós possamos também perdoar aqueles que nos ofenderam e pedir perdão por aqueles que nós também, no trato do dia a dia, por alguma razão, agimos também na ignorância, no equívoco. Se você agora, nesse momento de coração, estiver dando o seu perdão, você também estará sendo perdoado. Sinta agora no seu coração a sua leveza. Como é bom estar em contato com essas forças da natureza, conectados com essa luz do nosso Mestre Jesus, que acende em nós essa nossa luz crística. Vamos agradecendo o Mestre amado por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Abençoa, Senhor, o nosso domingo. Abençoa todos os bons propósitos nascidos do campo do nosso bom coração. Abençoa, Senhor. Abençoa, ampara e guia a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, meus irmãos. Agradeço de coração por essa energia, por essa força. Tenho certeza que todos nós fomos tratados e que nós podemos também oferecer a nossa energia, a nossa contribuição para que esses irmãos trabalhadores do Cristo possam acolher a todos aqueles que estão nesse momento na aflição. Semana que vem, um irmão nosso da comunidade estará aqui em mais um momento de oração. Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.